Boa tarde a todas. Eu começo assim, boa tarde a todos, para não me lindrar os nossos colegas estudiosos da língua, para não juntar, eu tenho que dizer boa tarde a todas, ok, né? Boa tarde a todos. Então, achei essa astúcia, viu, para essa confusão da questão dos gêneros. Mas, enfim, boa tarde também a quem está nos ouvindo e vendo pelo YouTube. Muito obrigado pela presença dos colegas acadêmicos aqui. Temos 3 expoentes, 4, com o Antônio Torro lá atrás. Então, muito obrigado pela presença. A Valéria, Bechara e Arno, muito obrigado. Temos hoje aqui a presença do André Dias, depois eu vou um pouco descrever. Obrigado também pelo trabalho da academia que fez esse currículo. Nós temos esse tema fulcral. Eu preparei aqui apenas uma introdução, André, antes de chegar a passar a palavra para você. Então, muito obrigado mais uma vez pela presença, né? Escrito para ser dito, para ser encenado. Penso aqui nas didascálias, essas verdadeiras indicações que o escritor oferece ao diretor. Mas sabemos que o texto teatral oferece uma margem de liberdade que permite uma interpretação e leituras diferentes do texto. Posto em cena, pode-se privilegiar o texto literário ou fazer dele, o texto, um dos elementos de representação apenas. Fidelidade ao espírito da obra, o absoluto da literariedade ou a relatividade da interpretação, a polifonia informativa, ou seja, a combinação de vários canais de informação que formam o signo espesso do teatro, uso aqui uma expressão de Roland Barthes, constitui a essência da teatralidade por oposição ao texto literário que ele utiliza apenas o código da língua escrita. Temos, então, a honra de falar sobre tudo isso, de ouvir hoje o professor André Dias, que vai nos falar do teatro brasileiro. André Dias é doutor em letras, depois me corrija se nosso estudo de literatura pela Universidade Federal Fluminense, mestre em educação brasileira pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, graduado em letras, português e literaturas pela Universidade Federal Fluminense, professor associado 3 de literatura brasileira e professor do programa de pós-graduação em estudos de literatura da Universidade Federal Fluminense. Coordenador do programa de pós-graduação em estudos de literatura da Universidade Federal Fluminense e líder do grupo de pesquisa Literatura e Dissonâncias. É jovem cientista do nosso estado da Fundação de Amparo à Pesquisa, FAPES, dessa para o jovem cientista. Ainda bem, vai se mantendo, vai ser bom. Desenvolvendo o projeto A Literatura Enquanto Teatro e é pesquisador associado do PROCAD Amazônia, com a UF, Unirio e Rural, não me engano. Autor de diversos artigos científicos e capítulos de livros, organizou dossiês temáticos em periódicos e livros, entre eles Modernismo Brasileiro, Signos, Percursos, Ecos e Problemas, em parceria com José Luiz Jobim, Mireille Garcia e Rita Godet, Literatura e Teatro, Encenações da Existência, em parceria com Helen de Medeiros. Publicou em 2012 o livro autoral Lima Barreto e Dostoiévski, Vozes Dissonantes. Tem experiência nas áreas de letras e educação, com ênfase em sociedade, ideologia e cultura, trabalhando principalmente com os seguintes temas: literatura brasileira, literatura comparada, prosa, dramaturgia, teatro, análise do discurso e representações sociais. Passo, então, a palavra ao nosso convidado, que recebemos com o tom da honra. Muito obrigado. Bem-vindo. Boa tarde a todos e todas. É uma alegria absoluta estar nessa casa por tudo que ela representa e significa para a cultura brasileira. É também uma alegria estar aqui ao lado de Godofredo de Oliveira Neto, grande referência e mestre,
e amigo querido e interlocutor com quem eu tenho o privilégio. Precisa voltar? Com quem eu tenho o privilégio de estabelecer um diálogo muito profícuo em torno do campo da literatura e que muito me alegra. Quero saudar a todos também que estão assistindo através do canal do YouTube da Academia Brasileira de Letras. Em conversa com o Godofredo, com o formato que a gente adotaria para esse encontro de hoje, ele me sugeriu, faz umas anotações pontuais para que você possa discorrer, para dar mais uma naturalidade. Eu fiz, mas depois eu fiquei com medo de não ficar bom. E aí, Godofredo, eu me rendi ao texto. Eu acabei escrevendo um texto que, em algum momento, faz aquilo que você havia me pedido de estabelecer esse diálogo, mas eu tentei imprimir um ritmo que fosse o mais próximo possível de um diálogo. Então, vamos a ele. Então, o título da conferência é o título do texto, o título da apresentação é o título do texto, Teatro Brasileiro, um país em cena. Minha hipótese central na apresentação desta tarde é de que a dramaturgia e o teatro brasileiros ensejam novas possibilidades de se olhar para aspectos centrais da cultura nacional. Diferentes do romance, do conto e da poesia, a dramaturgia e o teatro iluminam aspectos sociais que não foram totalmente abarcados pelos outros gêneros literários no Brasil. E exatamente por isso, esses campos engendram novas nuances à ideia de país. Não se trata de construir uma hierarquização de gêneros, mas sim de identificar, como no caso da dramaturgia e do teatro, aspectos até então não observados, ou observados de um ponto de vista parcial, podem ser reelaborados a partir de um outro quadrante. Antes de prosseguir, esclareço que faço a distinção entre dramaturgia e teatro nos termos adotados por Anatol Rosenfeld em Prisma do Teatro e Texto e Contexto. Para Anatol Rosenfeld, ele vai considerar quando você lê o texto dramatúrgico, você está diante da literatura dramatúrgica. Quando esse texto é encenado, você está diante do teatro para fazer essa contraposição desse campo mais amplo, que é o próprio campo do teatro. Né? Então, é essa perspectiva que está aqui adotada e que transpassa todo o meu texto. Indiscutivelmente, a partir da segunda metade do século XIX, os setores intelectualizados do país contribuíram de maneira fundamental para a construção de uma ideia de nacionalidade brasileira. Neste sentido, os escritores do primeiro romantismo brasileiro erigiram um sólido painel, certamente aos olhos de hoje, idealizado, limitado e questionável, mas ainda assim decisivo e capaz de ajudar a consolidar uma necessária imagem de nação interna e externamente naquele momento histórico. Passados 200 anos da proclamação da independência brasileira, as aspirações românticas, especialmente aquelas advindas da produção indianista, de forjar uma ideia de nação brasileira, tomando como fundamentos a paisagem nacional e uma representação bastante particular dos povos originários, tudo isso embalado por uma linguagem grandiloquente e ufanista, é absolutamente questionável. Pensemos em romances como Guarani ou Iracema, ambos de José de Alencar, ou em poemas como Ijuca Pirama, ou Os Timbiras e Canção do Tamoio, de Gonçalves Dias, ou mesmo em obras de Gonçalves de Magalhães como A Confederação dos Tamoios. Quase tudo nestas produções aponta para uma idealização exacerbada e, portanto, frágil como representação duradoura de uma ideia de nacionalidade brasileira. A tomada de consciência dos problemas desta conformação de nacional, entretanto, não invalida ou apaga o papel central destes escritores que intelectualmente ajudaram a forjar uma ideia de nação brasileira. Entretanto, a proposta de hoje aqui é de pensar o quanto a dramaturgia e o teatro brasileiros, quer seja no mesmo período ou ao longo do século XX e início do século XXI, em diversas ocasiões conseguiram lançar um olhar diverso para o país e sua gente. A produção dramatúrgica da primeira metade do século XIX tem em Martins Pena seu grande ponto de inflexão, especialmente com suas comédias de costume. Muito embora as contribuições dos autores de dramas ou melodramas do período, vide, por exemplo, José ou o Poeta da Inquisição, de Gonçalves de Magalhães, ou Paticu, de Gonçalves Dias,
não sejam nada desprezíveis, estabeleço este recorte não apenas como uma forma de delimitar o objeto de análise, mas também por considerar a comédia, gênero bastante enxovalhado por aqueles que desejavam um teatro sério no país à época, muito potente na tarefa de apreender como a dramaturgia e o teatro imprimiram uma visada, em muitos sentidos dissonante, se comparada com o conjunto das outras produções teatrais do período. Martins Pena, em seus brevíssimos 33 anos de vida, foi autor pródigo. Publicou 5 dramas, além de 2 dezenas de comédias, que lhe renderam críticas equivocadas por parte dos seus contemporâneos, que muitas das vezes o acusavam de escrever mal e desleixadamente, de ser indiferente às questões sociais e de se interessar exclusivamente em fazer rir com as suas farsas ingênuas. Mas nem tudo foi só ataque. Martins Pena angariou muito prestígio popular a partir das encenações de suas comédias. Basta lembrar que a sua primeira peça, Juiz de Paz da Roça, de 1833, foi encenada em 1838 pelo grande nome do Teatro Nacional do período, João Caetano. Além disso, para gerações seguintes, a revisão crítica da obra do autor se encarregou de desmentir os juízos apressados e marcados por ideias conservadoras sobre o fazer literário e teatral. O enredo de O Juiz de Paz na Roça se articula em torno da vida de uma comunidade rural que tem como representante máximo do Estado brasileiro a figura de um juiz despreparado, parcial, arbitrário e corrupto, que comanda a justiça local segundo seus interesses particulares. Nada mais atual sobre certos aspectos, né? Alguma memória nos traz. Vejamos a cena destacada abaixo. Faço então aqui uma retirada de um trecho da peça. A peça é em ato único, é a cena 21. Casa do juiz, entre o juiz de paz e o escrivão. Juiz. Agora que estamos com a pança cheia, vamos trabalhar um pouco. Assentam-se à mesa. Escrivão. Vossa Senhoria vai amanhã à cidade? Juiz. Vou sim. Quero me aconselhar com um letrado para saber como hei de despachar alguns requerimentos que cá tenho. Escrivão. Pois Vossa Senhoria não sabe despachar? Juiz. Eu? Ora essa é boa. Eu entendo cá disso, ainda quando é algum caso de embigada, passe, mas casos sérios é outra coisa. Eu lhe conto o que ia me acontecendo um dia. Um meu amigo me aconselhou que todas as vezes que eu não soubesse dar o despacho, que desse o seguinte: não tem lugar. Um dia, apresentaram-me um requerimento de certo sujeito queixando-se de sua mulher. Não queria viver com ele, queixando-se que sua mulher não queria viver com ele, etc. Eu, não sabendo que despacho dar, dei o seguinte: não tem lugar. Isto mesmo é o que eu queria a mulher, porém o marido fez uma bulha de todos os diabos. Foi à cidade, queixou-se ao presidente e eu estive quase suspenso. Nada, não se acontece outra coisa. Escrivão, Vossa Senhoria não se envergonha sendo juiz de paz? Envergonhar-me de quê? O senhor ainda está muito de cor. Aqui para nós, que ninguém nos ouve. Quantos juízes de direito há por estas comarcas que não sabem onde tem a sua mão direita, quanto mais juízes de paz. E, além disso, cada um faz o que sabe. Batem. Quem é? Manuel João, dentro. Um criado de Vossa Senhoria, juiz. Pode entrar. Fim da cena. O teatro... Aqui a gente tem, então, um exceto da peça que dá conta muito bem dessa imagem, que uma coisa é a imagem projetada para o exterior de um sujeito que representa o Estado brasileiro, mas essa representação está assentada sobre o vazio, porque ele simplesmente desconhece completamente seu ofício e suas atribuições. Então, isso aqui já expressa um olhar sobre a cultura brasileira bastante dissonante se comparado com aquela visão, vamos chamar assim, de oficial construída pelos primeiros românticos, né? Idealizada em grande medida. Então, aqui você tem já, através do teatro, um outro olhar mais próximo para o chão, para a vida ao resto do chão do cotidiano das pessoas do Brasil concreto, e não esse Brasil idealizado apresentado por esses primeiros românticos. Sigo, então. O teatro de Arthur Azevedo
traz no seu conjunto elementos que seriam caros à prosa e à poesia modernistas. Quando repassamos a dramaturgia de Arthur Azevedo e vemos a sua capacidade de não só traduzir, mas também recriar enredos oriundos do teatro francês ou espanhol, por exemplo, temos em alguma escala o exercício da antropofagia de Oswaldo de Andrade. Claro que isto é uma apreciação do leitor do presente a partir de duas perspectivas literárias e teóricas muito abrangentes e diversas. Mas eu consigo identificar como um leitor de Arthur Azevedo essa movimentação que se assemelha ao processo antropofágico preconizado por Oswaldo de Andrade. Ao dar corpo e voz aos enredos nascidos em solo europeu, o dramaturgo, mais do que ser um imitador e, por extensão, ser um influenciado pelo belo e bom europeu, aclimatiza e problematiza aquela matriz dramatúrgica para o temperamento e as questões do Brasil. Um exemplo disso pode-se ver na condição da mulher em uma obra como Amor por Anexins, escrita em 1872. Essa foi a primeira peça de Arthur Azevedo, escrita aos 15 anos. Esse é um dos exemplos que ele retoma um enredo europeu e cria uma ambientação brasileira. Escrita em 1872 e publicada em 1879, e encenada por essa época no Rio de Janeiro, cidade para onde o dramaturgo se mudara em 1873. E aqui eu também reservei um trecho da peça que eu acho que é importante que a gente veja como essas questões se manifestam no próprio corpo do texto literário, né, da obra literária, da obra dramatúrgica. Cito. Então, só para contextualizar aqueles que estão menos familiarizados com Amor por Anexins, Amor por Anexins é parte de uma situação muito prosaica. Uma viúva, uma jovem viúva, alenta a se casar novamente, tem um pretendente, um noivo por correspondência, mas tem também, sempre rondando a sua porta, um homem de mais idade que decidiu se casar e vê naquela viúva uma figura muito peculiar e interessante para os seus propósitos de casamento. Esse homem, ele fala o tempo todo por frases feitas pelos Anexins, né, o tempo inteiro. Então isso gera um efeito de humor muito forte para a peça. Agora, chama a atenção de maneira muito especial ao modo como as mulheres estão representadas nesta obra, que é uma obra de 1872, enfim, ainda ali um pouco antes do final do século XIX. Então, vou ler aqui o trecho e volto a comentar. Inês. A letra é de Filipe. Faz bem em escrever, meu ingrato. Filipe era o pretendente. Há 12 dias que não nos vemos. Abre a carta e lê. Jogo de fisionomia. Inês, peço-te perdão por ter dado causa a que perdesses comigo o teu tempo. Ofereceram-me casamento vantajoso e não soube recusar. Ainda uma vez, perdão, falta-me o ânimo para dizer-te mais alguma coisa. Dentro de uma semana estarei casado. Esqueça-te de mim. Filipe. Será possível? Oh, meu Deus. Sim, cá está. É a sua letra. Depois de ter ficado pensativo um momento, ora, adeus. Eu também não gostava dele. Lá, essas coisas. Digo mais, antes Isaías, o pretendente mais velho. Antes o Isaías é mais velho, mais sensato, tem dinheiro a render. E Filipe acaba de me provar que o dinheiro é tudo nestes tempos. Espero aqui o Isaías com o meu sim, perfeitamente engatilhado. Oh, o dinheiro. Esse pequeno trecho já dá uma amostra muito interessante da dissonância entre uma imagem projetada de mulher no século XIX e que nós habitualmente nos acostumamos a reconhecer em muitas das obras românticas, especialmente do romantismo da segunda fase, e a projetada aqui numa obra dramatúrgica feita para ser encenada. A gente tem aqui, primeiro, uma mulher que tem uma visão muito clara sobre a situação em que ela se encontra e sobre a sociedade patriarcal, uma sociedade que limita o espaço do feminino, uma sociedade que vê apenas na mulher uma engrenagem a ser utilizada especialmente pelos homens. E aqui você tem uma descrição que dá conta muito fortemente de possíveis espaços para alternativas de formas de vida do feminino. Né? Ao projetar uma imagem de uma personagem que se coloca claramente, sabe o valor do dinheiro,
né? Portanto, não é uma tonta. Segundo, ao relativizar. E o seu primeiro pretendente, por quem ela expressava algum tipo de amor romântico, ou quer seja pelo Isaías, que expressava por ela o interesse, mas o interesse de ter uma vida sossegada. Então, o casamento como negócio, e além do casamento como negócio, essa imagem muito poderosa, a meu ver, que vai expressar exatamente uma certa independência dentro da medida do possível nesse conjunto social que está aqui representado na peça. Sigo então a leitura. Destacar o caráter pouco usual do modo de representação da mulher no conjunto da literatura brasileira do período. Destacar a atualidade da peça e sua presença no palco em montagem de 2022 dirigidas por Elias Andreato. Desfazer esses destaques é fazer também a gente perceber algo fundamental. Uma peça lá do final do século XIX, que parece estar restrita às relações sociais que estão postas no século XIX, teve uma vida longa e chega muito fortemente aos dias atuais, né? Tanto é que eu cito aqui essa montagem mais recente dela, feita em 2022, né, dirigida pelo Elias Andreato, que rodou o estado de São Paulo e algumas outras praças do Brasil, trazendo uma leitura muito potente dessa peça e muito atual, né? Então, isso é um dado importante. Outro exemplo deste olhar às avessas para a formação do tecido social brasileiro pode ser observado na peça Que Pena Ser Só Ladrão, de João do Rio. Obra escrita e encenada pela primeira vez em 1915 no Teatro Trianon, no Rio de Janeiro, tendo o casal de atores Cristiano e Ema de Souza como protagonistas. A obra coloca em cena o diálogo mantido entre duas figuras periféricas, a prostituta Adriana e o ladrão nomeado apenas como o gentleman. O trecho da peça está ambientado em um quarto de uma pensão decadente do centro do Rio de Janeiro, local habitado por Adriana, que, ao chegar em seu quarto, surpreende o ladrão em ação. O que, na mão de um mau dramaturgo, poderia simplesmente se encaminhar para uma sucessão de ações violentas, sob o olhar de João do Rio, transforma-se no desenvolvimento de um diálogo sui generis, recheado de ironia e sarcasmo, e um humor cáustico que deixa entrever aspectos nada civilizados daquela sociedade, a gente está falando da sociedade brasileira que se pretendia moderna em pleno período da Belle Époque, né? Então, daquela sociedade que se pretendia culta, civilizada e moderna no início do século XX. Vejamos também um trecho como isso se manifesta na obra. Vejamos o seguinte trecho de Que Pena Ser Só Ladrão. O diálogo, então, entre Adriana e o gentleman. Deixe-se de pilérias. Se o senhor fosse mesmo gatuno, não dizia. O gentleman. Seria um erro lamentável. Todas as profissões são interessantes quando nos destacamos nela. Depois, minha filha, devo dizer que escolhi a profissão de gatuno admirável. Em primeiro lugar, porque é a única profissão em que o reclamo foi abolido. Em seguida, porque no Brasil todas as outras profissões estão inteiramente desmoralizadas. Palavra. Os colegas chamam-se mutuamente coisas feias e o público acredita. Nem a maçonaria escapa. Só há realmente uma classe unida, a dos ladrões. Veja você, veja os jornalistas. Se tomarmos ao pé da letra o que eles dizem uns dos outros, principalmente os estúpidos dos inteligentes, estaríamos mais garantidos no pinhal da Azambuja, né, numa situação de roubo, né? O mesmo acontece com os literatos, os advogados e os políticos. Adriana. Esses não resta dúvida. O gentleman. Ainda bem. Até você considera os políticos ratoneiros. Ponha-se agora no meu lugar e seja deputado ou ministro para ser tratado, já não digo de ladrão, mas de sem vergonha, dançarino, prostituta. Adriana. Fim da citação. João do Rio, com todo o seu sarcasmo que lhe é peculiar, faz uma representação nada elogiosa das classes dominantes do Brasil daquele momento. O que, lamentavelmente, me parece, em alguma medida, bastante atual, se a gente olha os frutos de vários setores da sociedade, que vários setores da sociedade nos têm entregue, né? Então, é algo muito
importante a se perceber que essa visada toda, e claro que isso faz parte de um recorte que eu escolhi para apresentar aqui hoje, toma como assento preferencial os textos de humor. E não por um acaso eu escolho os textos cujo assento preferencial reside no humor. Essa escolha se faz justamente para se contrapor àquilo que certas camadas da intelectualidade brasileira, ali do final do século XIX até a primeira metade do século XX, pretendiam ver ascender no teatro brasileiro a ideia de um teatro sério ou um teatro intelectualizado. Eu me perguntaria, o que não há... há aqui uma carga, me parece, excessivamente preconceituosa nessa ideia de teatro sério, ao desconsiderar que esse teatro sério comunica de uma maneira muito direta a uma parcela ampla da população. Se a gente pensa, por exemplo, que exatamente nesse período da Belle Époque, né, no início do século XX, que se dá o processo de consolidação através do Via Rio de Janeiro, né, que é a primeira capital da República, né, a gente tem ali o centro inicial da profissionalização do teatro no Brasil, e isso se dá fundamentalmente pelo teatro de revista, pelas comédias ligeiras. Todo esse legado de profissionalização do teatro brasileiro tem a sua base nesses termos, da comédia ligeira, do teatro de revista. Então, por que rejeitar isso? Né? Então, feita essa consideração, sigo. Pelo viés do humor, a dramaturgia de João do Rio constrói uma crítica severa à concepção de civilização da artefachada em voga naquele momento. Em direção semelhante, a peça tem muito a comunicar aos leitores e espectadores do tempo presente, ao subverter a lógica da aparência e também colocar em questão aspectos fundadores da visão de mundo das classes dominantes no país, a saber, o patrimonialismo, os jogos de aparência e a cultura da desqualificação do discurso do outro. Uma coisa que não está dada aqui no texto, mas que eu acho que é importante só ressaltar, que essa personagem Adriana, ela é uma prostituta absolutamente ingênua e que não acredita, até o final do seu diálogo, que ela está diante de um ladrão, só que um ladrão de classe, uma espécie de Arsène Lupin dos trópicos, digamos assim. A chamada fase heróica, seguindo então o texto, a chamada fase heróica do modernismo brasileiro consolidou fundamentalmente uma nova proposta estética de ruptura com tudo aquilo que representasse o passado literário, especialmente os modelos parnasianos. Já a geração de 1930 deu à literatura brasileira um conjunto de escritores, por exemplo, Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos, José Lins do Rego, Érico Veríssimo, José Américo de Almeida e tantos outros, que ampliou as conquistas dos modernistas de primeira hora, centrando seus avanços no plano ideológico. Então, essa geração de 30 centra o seu avanço no plano ideológico. João Luiz Lafetá, em seu estudo incontornável, 1930, A Crítica e o Modernismo, descreve o quadro nos seguintes termos, cito Lafetá. Enquanto nos anos 20 o projeto ideológico do modernismo correspondia à necessidade de atualização das estruturas propostas por frações das classes dominantes, nos anos 30 esse projeto transborda os quadros da burguesia, principalmente em direção às concepções esquerdizantes, denúncias dos males sociais, descrição do operário e do camponês, mas também no rumo das posições conservadoras e de direita, literatura espiritualista, essencialista, metafísica e ainda definições políticas tradicionalistas como a de Gilberto Freire ou francamente reacionária como o integralismo. Fim da citação. Então, como geração, a gente não voltou a ter no conjunto da literatura brasileira uma geração tão plural e tão significativa como essa de 30. Né? Essa é uma questão pacificada na crítica literária brasileira. A esteira deste movimento viu nascer o romance de denúncia, a poesia militante e os ensaios históricos e sociológicos, todos fundados numa dicção sisuda e pouco afeita ao xiste ou ao humor. Não por acaso, os anos de 1930 viram nascer uma das obras mais importantes e menos compreendidas do teatro brasileiro à época, O Rei da Vela, de Oswald de Andrade. Escrita em 1933, publicada em 1937 e só encenada pela primeira vez em 1967, com a histórica montagem do Teatro Oficina sob a direção de José Celso Martinez Corrêa, a obra de Oswald de Andrade
foi solenemente ignorada no decênio de sua escritura em função de razões literárias, cênicas e pessoais do autor. Do ponto de vista literário, a dramaturgia de O Rei da Vela, apesar de absolutamente crítica à situação social do país, especialmente com relação à posição das classes dominantes e à vacuidade em que estas se assentavam, o dramaturgo elegeu o diapasão do humor cáustico para a construção de sua crítica, não se filiando à agenda da sisudez intelectuais vocalizada pelos escritores da geração de 30. E isso, sem dúvida, colaborou para a recepção quase indiferente da obra. Do ponto de vista cênico, a pouca crítica contemporânea à publicação da peça se apressou em sentenciar que a obra dramatúrgica de Oswald de Andrade não se prestava à cena, quando muito aos domínios do livro, pura ignorância e falta de visão para a revolução em termos de linguagem e realização presentes na obra. Ao que parece, a lição das experiências com a linguagem e as propostas antropofágicas do autor foram desconsideradas pelos críticos contemporâneos, fetichizados pela ideia do teatro sério, o que embotou a capacidade de percepção da potência antropofágica da peça de Oswald de Andrade. A dramaturgia do autor mergulhava no universo do circo e do teatro de revista para construir uma obra absolutamente nova, explosiva e contundente em termos de teatro brasileiro. Do ponto de vista pessoal, não é menos importante que os anos de 1930 anunciavam a entrada de Oswald de Andrade numa espécie de ostracismo intelectual muito causado pela imagem estereotipada de palhaço do modernismo. Esta situação foi determinante para as inúmeras frustrações do escritor e seu melancólico fim de vida. A encenação do Teatro Oficina em 1967 devolve e faz explodir a bomba de efeito retardatário. Essa é uma expressão cunhada pelo pesquisador Frederico van Herve Cabala em sua tese fundamental sobre a obra de Oswald de Andrade e esse processo de modernização do teatro brasileiro. Em que O Rei da Vela se converteu, a encenação do Teatro Oficina em 1967 devolve e faz explodir a bomba de efeito retardatário em que O Rei da Vela se converteu. Ao trazer a obra de Oswald de Andrade para a cena, José Celso Martinez Corrêa promoveu não apenas uma reabilitação do legado do escritor modernista, mas apresentou claramente uma das 3 grandes linhas de força da modernização do teatro brasileiro. As outras 2 estão expressas nas contribuições de Nelson Rodrigues e de Abdias do Nascimento e seu teatro experimental negro. Para o quadro geral das transformações da sociedade brasileira daquele final dos anos de 1960, a encenação de O Rei da Vela foi determinante para que emergisse uma consciência das profundas contradições e do atraso atávico a que o país estava atrelado. De maneira iconoclasta, Zé Celso e sua trupe colocam o provocador discurso de Oswald de Andrade para circular e fazer refletir sobre a permanente atração do país pelo abismo cultivado pelas classes dominantes, de forma que as coisas mudem na superfície e fiquem estáticas em suas estruturas mais profundas. Vejamos, a título de exemplo, a materialização desses apontamentos. Cito, então, O Rei da Vela no seu primeiro ato, um diálogo entre Abelardo I e Heloísa. Heloísa, dizem tantas coisas de você, Abelardo. Abelardo I, já sei. Os degraus do crime. Os degraus do crime que desci corajosamente. Sob silêncio comprado dos jornais, a cegueira da justiça de minha classe, os espectros do passado, os homens que traí e assassinei, as mulheres que deixei, os suicidados, o contrabando e a pilhagem. Todo o arsenal do teatro moralista dos nossos avós. Nada disso me impressiona nem impressiona mais o público. A chave milagrosa da fortuna, jogo com ela. Heloísa, o pânico. Por que não? O pânico do café. Com dinheiro inglês comprei café na porta das fazendas desesperadas. De posse de segredos governamentais, joguei duro e certo no café-papel. Amontoei ruínas de um lado e ouro de outro. Mas há o trabalho construtivo, a indústria. Calculei ante a regressão parcial que a crise provocou. Descobri e incentivei a regressão, a volta vela sob o signo do capital americano. Heloísa, ficaste o rei da vela. Abelardo I, com muita honra. O rei da vela miserável dos agonizantes, o rei da vela do sebo
e da vela feudal, que nos fez adormecer em criança pensando nas histórias negras e velhas, da vela pequeno-burguesa dos oratórios, das escritas em casas, as empresas elétricas fecharam com a crise elétrica. Ninguém mais pode pagar o preço da luz. A vela voltou ao mercado pela minha mão previdente. Veja como eu produzo de todos os tamanhos e cores, indica para o mostruário. Para o mês de Maria das cidades caipiras, para os armazéns do interior, onde se vende e se joga à noite, para a hora do estudo das crianças, para os contrabandistas no mar. Mas a grande vela é a vela da agonia, aquela pequena velinha de sebo que espalhei pelo Brasil inteiro. Num país medieval como o nosso, quem se atreve a passar os umbrais da eternidade sem uma vela na mão? Herdo um tostão de cada morto nacional. Heloísa sonhando. Meu pai era coronel. Belarmino que tinha 7 fazendas, aquela casa suntuosa de Higienópolis, ações, automóveis, 2 filhas viciadas, 2 filhos tarados, ficou morando na nossa casinha da Penha e indo à missa pedir a Deus a solução que os governos não deram. Abelardo I. O que não deram aos que não podem viver sem empréstimos. Heloísa. Meus pais, meus tios, meus primos. Abelardo I. Os velhos senhores da terra que tinham que dar lugar aos novos senhores da terra. Fim da citação. Esse trecho é absolutamente emblemático do atraso atávico em que o país se instaurava naquele momento em que foi produzido. E é impressionante, porque a gente está hoje aqui falando, discutindo em pleno 2023 um problema de crise energética que tem relação direta com o tipo de condução da administração pública do país. Então, me parece que esse humor cáustico, esse humor que não é um humor dos trapalhões, né? Aquele humor, o riso pelo riso, que vai te dar um certo prazer. Ele é um humor incomodativo, mas é um humor que faz a gente perceber de maneira muito particular que país é esse que nos tange viver, que país é esse que todos os dias a gente tem que inventar, construir e reconstruir. Para finalizar a presente intervenção, mas sem de maneira nenhuma esgotar o assunto e ainda perseguindo a dinâmica do humor no âmbito do teatro brasileiro, observando seu caráter sedicioso e demolidor, visitemos o Nordeste de Ariano Suassuna e seu Alto da Compadecida. Esta é seguramente a obra do dramaturgo mais conhecida do grande público e uma das mais encenadas de todo o seu repertório. Texto escrito em 1955, encenado pela primeira vez em 11 de setembro de 1956 em Recife, no Teatro Santa Isabel, pelo Teatro Adolescente do Recife, sob a direção de Clênio Vanderlei. Bárbara Eleodora, em texto publicado no jornal O Globo de 23 de julho de 2014, por ocasião da morte do escritor, afirma ser, cito Bárbara, o Alto da Compadecida, um dos raríssimos clássicos da dramaturgia brasileira. Sua importância é imensa e nenhuma outra obra teatral brasileira tem alcance dela em termos de comunicação com o público. Fim da citação. O juízo da iminente crítica não deixa dúvidas de que estamos diante de um dos mais importantes textos teatrais brasileiros de todos os tempos. E, seguramente, ele muito tem a nos comunicar sobre o país. Sobre a construção de Alto da Compadecida, assim se pronuncia a pesquisadora Irley Machado. Cito Irley Machado. Para a construção do Alto da Compadecida, Ariano Suassuna recorreu a uma tradição cômica bastante viva que ele domina admiravelmente. O autor possui o mérito de transformar a literatura oral e popular do Nordeste e dar-lhe formas novas, que lhe preservam a autenticidade. Usamos a palavra tradição, pois é-nos difícil precisar e diferenciar com exatidão a origem das histórias que o autor insere em sua obra e as histórias que ele mesmo cria. A história do testamento do cachorro, que serve ao desenvolvimento do primeiro episódio do Alto da Compadecida, encontra sua origem numa lenda oriental do século V, mas ela está presente também no romanceiro da região, e Suassuna deu-lhe cores bem originais. Fim da citação. A apreciação da pesquisadora identifica muito claramente o acento sobre a cultura oral popular
que serviu de importante fundamentação para a criação da peça. O próprio Suassuna enfatiza a mirada popular de seu trabalho, destacando a importância de determinados elementos, tais como os folhetos de literatura de cordel, os improvisos dos cantadores, os contos e recontos da tradição oral, os espetáculos populares, como, por exemplo, o Bumba Meu Boi e o Mamulengo. As obras do dramaturgo, além de beberem dessa fonte popular, também se alimentaram da tradição erudita. Não se pode esquecer da face de professor de estética do autor, com um importante livro publicado sobre o tema. Com relação à fusão entre o popular e o erudito na trajetória de Suassuna, Bárbara Eleodora faz a seguinte consideração. Cito Bárbara. Ariano Suassuna é a prova de uma cultura vasta e o conhecimento das grandes tradições da arte ocidental. Ariano Suassuna é a prova de que uma cultura vasta e o conhecimento das grandes tradições da arte ocidental parecem ser a melhor base para a criação de uma obra essencialmente brasileira. Nascido e criado no Nordeste, sua obra dramática foi desde o início influenciada tanto pelo teatro de mamulengos e pela literatura de cordel, quanto por tudo que ele conhecia de teatro universal. E, com o tempo, Suassuna se dedicou fundamentalmente àquelas expressões de suas origens, integrando-as com as formas eruditas que lhe pareciam ser o melhor caminho para se conseguir estabelecer uma comunicação plena entre a riqueza regional e o total do Brasil contemporâneo. O que parece ser, no caso, fim da citação, o que parece ser, no caso, por exemplo, de Alto da Compadecida, um texto fruto de uma espontaneidade ingênua, é, na realidade, um trabalho intelectual apurado em que o preparo erudito do autor não nega as bases populares de sua origem. Suassuna constrói, sem necessariamente hierarquizar os polos, um teatro potente e provocador. O local e o regional se encontram no teatro de Suassuna com vistas ao universal, sempre mediado pelas questões fulcrais dos seres humanos. Sem proselitismo de quaisquer ordens, o autor consegue uma forma teatral poética, potente e que encontra no riso sua mola mestra. Mas não se trata do riso tolo por constrangimento ou aquele provocado por situações de medo ou desespero. O riso nas obras do dramaturgo é a um só tempo provocador, inquietante e libertador, porque se presta a desestabilizar a ordem social e existencial. A respeito do riso, Irley Machado, na continuidade do seu artigo, faz as seguintes considerações. Cito: a proposição mais séria que Suassuna nos faz é rir. É preciso rir desta natureza humana cuja credulidade e ingenuidade a fazem perder a consciência dos próprios defeitos. Pelo riso, o homem toma consciência dele mesmo, libertando-se de suas angústias existenciais. Mas como poeta cômico, Suassuna também quer fazer refletir. Se o riso pode ser determinante nas reações, é o pensamento que pode auxiliar a compreender a verdade humana que se oculta atrás do riso. O riso denuncia o real e suaviza para, enfim, exorcizá-lo. João Grilo, Chicó, Padre João, o padreiro, a mulher do padeiro, Antônio Moraes, o bispo e todas as demais personagens dessa ciranda do riso, que é a narrativa do Alto da Compadecida, estão a serviço da provocação do pensamento. Cena após cena, o leitor, espectador, vê suas crenças monolíticas sofrerem fissuras. Verdadeiros abalos sísmicos implodem as certezas e a autoindulgência que insistem em emparedar a experiência humana numa espécie de operação aritmética redutora das possibilidades dos indivíduos. Na medida em que a leitura e a exibição da peça avança, somos capturados pelo ritmo dessa ciranda que nos convida a sair do lugar da seriedade. Distraídos, penetramos nos domínios do riso e dos seus poderosos efeitos de nos levar para o sempre necessário campo da dúvida. Vejamos como essa encantadora ciranda, já na cena de abertura do espetáculo, quer nos conduzir através do domínio do riso para o campo do questionamento e da relativização das supostas verdades. Cito Ariano Suassuna em O Alto da Compadecida. Ao abrir o pano, entram todos os atores, com a exceção do que vai representar Manuel, como se tratasse de uma tropa de saltimbancos, correndo com gestos largos, exibindo-se ao público. Se houver algum ator que saiba caminhar sobre as mãos, deverá entrar assim. Outro trará corneta, na qual dará um alegre toque, anunciando a entrada do grupo.
Há de ser uma entrada festiva na qual as mulheres dão grandes voltas e os atores agradecerão os aplausos, erguendo os braços como no circo. A atriz que for desempenhar o papel da Nossa Senhora deve vir sem caracterização, para deixar bem claro que no momento é somente atriz. Imediatamente, após o toque do clarim, o palhaço anuncia o espetáculo. Palhaço em grande voz. Alto da Compadecida! O julgamento de alguns canalhas, entre os quais um sacristão, um padre e um bispo para exercício da moralidade. Toque de clarim. Palhaço. A intervenção de Nossa Senhora no momento propício para o triunfo da misericórdia. Alto da Compadecida. Toque de clarim. A Compadecida. A mulher que vai desempenhar o papel desta excelsa senhora declara-se indigna de tão alto mistério. Toque de clarim. Palhaço. Ao escrever esta peça, onde combate o mundanismo, praga de sua igreja, o autor quis ser representado por um palhaço para indicar que sabe, mais do que ninguém, que sua alma é um velho catre cheio de insensatez e de solércia. Ele não tinha o direito de tocar nesse tema, mas ousou fazê-lo, baseado no espírito popular de sua gente, porque acredita que esse povo sofre e tem direito a certas intimidades. A citação é um pouco maior, mas vou interromper por aqui, por conta do tempo. Lida apressadamente, a passagem apresentada pode indicar certa tendência moralizante do texto. Todavia, observado com mais acuidade, o segmento textual que abre o espetáculo está evado de provocações e ironias. Talvez a primeira provocação seja a de assumir o caráter circense da montagem. De saída, já na rubrica do autor, podemos encontrar orientações que destacam abertamente a escolha de uma encenação marcada pela mirada circense, por extensão, afeita ao riso. Ao abrir o pano, cito novamente, né? Ao abrir o pano, entram todos os atores como se tratasse de uma tropa de saltimbancos. A recomendação do trecho destacado não deixa dúvidas sobre o imperativo de os atores se portarem como uma trupe de saltimbancos. Essa designação é muito significativa, sobretudo quando levamos em consideração que a palavra saltimbancos pode ter um caráter pejorativo, mesmo quando utilizada para designar artistas de circo. A presente indicação no texto permite que vejamos a ironia do autor na construção da peça. Por um lado, ele exorta para que se assuma a entonação de saltimbancos. Por outro, já na primeira fala da obra, a personagem do palhaço, que por si só evoca o riso, adverte que as ações do espetáculo concorrerão para o exercício da moralidade. Há visivelmente nos trechos em análise um jogo de ambiguidades que remontam à desestruturação de qualquer noção de mobilidade narrativa. A presença do elemento popular, marcado pela coreografia circense, contribui para neutralizar um possível caráter moralista da peça. A tônica popular dos saltimbancos sublinha muito bem o lugar privilegiado da enunciação do discurso na narrativa. Terão lugar voz e fala na obra aqueles a quem o status quo invariavelmente subtrai dos recursos materiais aos sonhos. Nesse sentido, Alto da Compadecida se afigura como um enorme exercício de alegre alteridade. O escritor Braulio Tavares, em belo texto de apresentação ao violino do Teatro Completo de Ariano Suassuna, chama atenção para um ponto próximo ao analisado no presente trabalho. Cito Braulio Tavares. O Teatro de Suassuna pode ter intenções moralizantes, embora possa ser dito também que suas intenções são desmoralizantes, acima de tudo. É um teatro de desmascaramento, de desconstrução dos pretensiosos, dos hipócritas, dos arrogantes. O riso que provoca pode ser o da satisfação diante de uma esperteza bem urdida, mas também o riso que comemora a exposição pública das vilanias de um farsante. Não é o riso sobraceiro de um moralista que toma o lugar do outro. Fim da citação. A escolha de uma personagem, espécie de um alter ego do autor, com características de um mestre de cerimônias, poderia evocar algum tom moralizante para a peça. Afinal de contas, em sentido geral, o papel de um mestre de cerimônias é de ser um anfitrião responsável pelo bom andamento da solenidade. Em sentido estendido, é aquele que cuida por guardar a moralidade do evento ou situação. Mas no caso do Alto da Compadecida, esse anfitrião assume feições bastante ambíguas. Cito novamente a peça. Ao escrever esta peça, onde combate o mundanismo, praga de sua igreja, o autor quis ser
representado por um palhaço para indicar que sabe, mais do que ninguém, que sua alma é um velho catre. A escolha deliberada do palhaço para representar a figura do autor já relativiza os sentidos de moralidade. O combate ao mundanismo será conduzido por um sujeito que personifica a ralé, sempre objeto do escárnio, do riso e da depreciação. Logo, instituiu-se uma inversão dos polos ao se elevar o palhaço à condição de mestre de cerimônias. Isso acontece porque ele é objeto do riso e do risível. Desta maneira, tal condição o credencia a estar ombro a ombro com os preteridos socialmente, os deserdados da ordem social, os que, por serem curtidos no sofrimento, só têm aos céus para elevar suas vozes em busca de amparo. Daí decorre o tal direito a certas intimidades, adquirido pelos desamparados dos quatro cantos da terra. O riso reproduzido a partir daí será fruto da afirmação da existência dos mais simples, que clamam por visibilidade e um lugar nesse enorme e desigual país chamado Brasil. Ler o Alto da Compadecida afigura-se como uma oportunidade singular de melhor compreender a diversidade cultural e os modos de vida de um país que comporta muitos países num só. Muito há a se falar sobre as potências do teatro brasileiro e sua capacidade de nos fazer ver muito do que somos, do que gostaríamos de ser e do que fingimos não ser. Para tanto, basta lermos ou assistirmos a uma montagem de obras de Nelson Rodrigues, Jorge Andrade, Vianinha, Gianfrancesco Guarnieri, Augusto Boal, Dias Gomes, Plínio Marcos, Maria Jacinta, Leila Assunção, Consuelo de Castro, Renata Palottini, Isabel Câmara, Maria Adelaide Amaral, Grace Passot e tantos quantos ainda estão por vir. Muito obrigado. Bom, agradeço em meu nome e em nome da Academia Brasileira de Letras ao professor André Dias pela excelente, densa, detalhada, como vimos, generosa e original conferência sobre o teatro brasileiro. Foi uma honra aprender muito esse detalhismo. Eu, particularmente, já conhecia muito, mas, enfim, é sempre uma alegria essa erudição e esse conhecimento e essa análise original do teatro brasileiro. Não estava previsto, mas a conferência de hoje vale também como uma homenagem à memória do nosso querido acadêmico Alberto da Costa Silva. Então, encerramos por aqui. É praxe da casa, por conta de várias questões, não passar para a plateia as perguntas, etc., porque digamos, faz parte do protocolo da casa. Então, muito obrigado mais uma vez, foi uma honra, parabéns. É uma honra também ter um amigo como o André. Mais uma vez. Obrigado.